Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! Deixa eu pegar logo o meu hype drink aqui que tá bombando. Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Vani Cleide, porque nós estamos com problemas aqui na nossa internet. Vai entrando. Eu tô com dois celulares hoje que alguma coisa, o Instagram está querendo nos ferrar, mas não vai ter jeito. Bom dia, Vanicleide! Já vai esquentando motores aí. Já pega só a sua bebida aí, que daqui a pouco nós vamos nos divertir aqui. Bom dia. Galera, Bom dia, Wellington. obrigado pela presença. Daqui a pouquinho a gente começa. A gente começa sempre com louvor, né? E esse louvor fala das bondades de Deus. E às vezes a gente esquece, né? É tanta bondade de Deus, às vezes a gente não dá valor para isso. A gente fica querendo tanta coisa e esquece do que a gente tem. E tem uma passagem bíblica, a gente começa sempre lendo um texto bíblico, né? Hoje está em Efésios, né? Na carta que Paulo escreveu lá para as pessoas que moravam em Éfeso. E está no capítulo 4, versículo 23 e 24, é bem rapidinho, mas diz o seguinte, capítulo 4, 20... Me perdi aqui. 23 e 24. Diz o seguinte: e vos renoveis no espírito de vosso entendimento. E aqui que vem a parte importante. E vos revistais de novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. O que esse texto bíblico diz para mim e para você logo de manhã, para a gente começar o nosso dia já com o pé direito? Eu não sei, independente da sua idade, independente do lugar que você mora, né? No passado era mais do que eu vou falar agora do que no presente, que a gente pegava aquelas fotos antigas nossas, né? E ficava passando. Há pouco tempo eu estava passando meu álbum de foto do meu casamento, né? E aí depois vendo foto quando eu tinha 5, 6 anos. E quando a gente fica vendo o álbum de foto antiga, né? A gente fica ali vivendo aqueles momentos que nos marcaram. Galera, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para carro, não ligo muito para casa, mas eu sou apaixonado com viagens. Então, para mim, das minhas fotos que eu tenho nas minhas histórias, eu só mostro, bem dizer, história de viagem, né? E às vezes a gente esquece de valorizar aquilo que a gente já viveu, né?
Eu sei que às vezes o nosso corpo muda. O meu corpo, né, quando eu casei, né? As roupas que a gente veste hoje era totalmente. Eu lembro do meu aniversário de 15 anos, galera. Eu já tive cabelo, sabia? No meu aniversário de 15 anos, eu parti o cabelinho assim no meio, ó. Acho que era moda, né? Tinha assim, ó, um ladinho um lado e para o outro. E pode ser que você não anda mais com as mesmas pessoas que você andava antes. Sabe o que é interessante nessa passagem bíblica, onde o apóstolo Paulo fala que as pessoas precisavam de revestir, né? A expressão revestir, ela diz para você e para mim, que eu imagino que a intenção dele naquela carta dele é que as pessoas tinham que entender que as pessoas tinham que abandonar as roupas antigas, abandonar as vestes antigas. E o meu convite para você, quando você assiste essas lives, é que cada vez que você assiste uma live dessa, é que você dá uma renovada, comece a esquecer as coisas antigas e comece a aprender as coisas novas e comece a praticar isso no seu dia a dia. É importante a gente entender que, primeiro, a gente é convidado, né, segundo o apóstolo, a gente renovar. Primeiro, renovar a mente, né? Tem uma passagem bíblica que fala, você precisa de renovar a mente. E eu estava escutando ontem um treinamento. Que treinamento, hein, Vanicleide, de ontem à noite de administração financeira. Eu tenho 23 anos de Herbalife e há muito tempo eu não vejo um treinamento igual aquele. Parabéns, Edivaldo. Treinamento fantástico de administração financeira. Eu pedi para gravar e eu vou subir ele para o YouTube também. Tão fantástico que foi. Mas o princípio é renovar a mente. Para a gente que quer mudar de vida em qualquer área, a gente precisa renovar a mente. Depois a gente tem que revestir da nossa identidade. Qual que é o seu propósito? Você está nessa vida para quê? Para mudar a vida das pessoas? Você está nessa vida só para viver às custas dos outros? Você está aqui para quê? A gente precisa entender qual que é o nosso propósito. Uma coisa eu sei, independente de religião, tá? Quando você começa a ter uma sintonia com Deus, quando você começa a buscar Cristo, isso pode mudar o seu dia a dia. Circunstâncias ruins podem virar circunstâncias boas. Não significa que se você não vai livrar de tudo, que você não vai ter problema, que você não vai ter desafio, né? É que não vai aparecer aperreios, como diz aqui no Nordeste. As coisas vão acontecer, mas você vai superar isso de uma forma mais tranquila. O que a gente não pode é ficar paralisado pelo passado, né? E ficar amedrontado pelo futuro. O que você vai ser o dia de amanhã? Como será a minha vida, né? E a gente tem que viver agora o presente, né? O dia de hoje é um presente, por isso que diz presente é o dia de hoje. E quando a gente ia na escola, né? A professora perguntava, Wellington, a gente ia falar presente. E agora acho que nem deve ter isso mais chamada na escola. Para que esse processo aconteça aí dentro de você, né? A gente precisa entender que a gente precisa se permitir, né? Ser renovado, independente de religião, comece a buscar essa sintonia. Logo de manhã, entrega seu dia para Deus, que eu tenho certeza que você vai ter um dia muito mais proveitoso. Para finalizar isso aqui, essa primeira parte, eu quero dizer para você que hoje Deus dá para mim, dá para você essa oportunidade da gente viver algo novo, né? Todo dia a gente pode viver algo novo. É como se você pegasse um caderno com páginas brancas e você pode escrever uma história nova a cada dia. Então, se prepare que a live de hoje vai ser muito abençoada. Hoje é a nossa live de número 1043. É live demais, galera. A maioria das lives estão gravadas no YouTube. A de ontem já subi para o YouTube. E a de hoje, daqui a uma hora mais ou menos, já vai estar no YouTube também. Se prepare que a live de hoje vai ser muito abençoada. Um conteúdo que interessa a maioria das pessoas. A gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu começar as perguntas para a Vanicleide e de apresentar ela aqui, né? E a frase do dia é para quem gosta, né? Lembra que a frase do dia não é só para você anotar, frase do dia não é só para você divulgar, mas frase do dia é para você viver, tá? Quando eu falo uma frase do dia aqui, tenta meditar nela ao longo do dia e fala assim, opa, como que eu posso viver essa frase? E a frase do dia é, se não traz paz, se não traz lucro ou propósito, não dê o seu tempo, energia ou atenção. Vou repetir para quem gosta da frase do dia. Se não traz paz, lucro ou propósito, não dê seu tempo, energia ou atenção, porque você está desperdiçando tempo e isso a gente não recupera nunca mais. Hoje a gente tem aqui como nossa convidada especial, live de quarta-feira. Lembra que live de quarta-feira só tem um propósito. Nós aprendermos algo novo fora do contexto só de Herbalife, entronizarmos isso, aplicarmos na nossa vida e pegar aqui um ou outro detalhe e compartilhar com alguém. Às vezes lá no seu espaço Vida Saudável tem uma mulher que vai precisar de uma informação que vai ser passada aqui hoje, alguém na sua família. Então não fica isso só para você não, compartilha isso também com os outros, tá? Hoje nós temos aqui ela, doutora Vanicleide Leite, médica, primeira vez aqui na nossa live.
Ela é ginecologista, sexóloga, terapeuta de casais, especialista em psiquiatria clínica, colunista. Ela tem um programa semanal na Globo de João Pessoa da Paraíba, coautora de livro, nós vamos falar disso aqui, autora de livro e ainda uma grande líder da Herbalife. Então, Vani Cleide, seja bem-vinda à nossa live, muito obrigado. Eu já começo bombardeando você de perguntas aqui. Agradeço pela disponibilidade. E a primeira pergunta é: por que uma médica conceituada, já com a carreira estabelecida, resolveu desenvolver a atividade da Herbalife? Bom dia, Wellington. Bom dia a toda essa audiência linda. Tenho visto aqui pessoas conhecidas minhas também. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com você. Digo para você que desde 5 horas da manhã que eu estou me preparando e pedindo também ao Criador que ele me coloque aqui como instrumento da sua missão, da sua vontade, né, na nossa vida, e que a gente só faz aquilo que ele permite. E, parafraseando um pouco a frase do dia, eu gosto de lembrar assim: aquilo que não traz paz é caro demais, né? Então, Deixa eu anotar logo isso aqui. se não traz paz, é caro demais, não vale a pena, né? Então, a paz, a harmonia, o bem-estar, o se sentir bem, o estar bem, eu acredito que isso é da vontade de Deus, né? E a bondade de Deus na nossa vida é exatamente isso, para nos trazer esse bem-estar, essa alegria de viver, esse entusiasmo que você traz. Parabéns pela quantidade de lives, por sua disponibilidade de tempo, sua dedicação, a forma que você prepara a sua live, o é incrível. Você tem todo um cuidado, um zelo de preparar com antecedência, Obrigado. de conversar com a gente antes, enfim. E isso, minha gente, isso é amor, isso é carinho, isso é dedicação, isso é atenção às pessoas, é o respeito por cada um que está aqui. Então, eu sou Vani Cleide, eu moro em João Pessoa. Na verdade, eu nasci no estado do interior da Paraíba, chamada Fagundes. E eu sou de uma família muito grande, né? Na minha casa éramos 15 filhos e morreram só 2 quando eu era criança e 13 se criaram. E eu digo assim, Wellington, que só morreram 2 porque naquela época era muito comum a mortalidade infantil, né? Sim. Então, minha mãe, ela foi uma verdadeira guerreira de criar os filhos todos, né? A gente vê que as famílias, às vezes, muitos morriam, muitos nasciam, mas também muitos morriam criança. E, de fato, eu consegui, ao longo desses 34 anos já de formada, eu consegui um sucesso na minha carreira. Sou muito feliz por ser médica. Eu digo assim, que Deus me colocou exatamente no lugar que eu gostaria de estar, porque eu sempre pensei de entregar minha vida no que Deus queria para mim, porque eu sempre me senti muito perdida para saber o que eu queria sozinha. E foi muito importante quando eu descobri que eu não estava só. Eu acho que desde muito cedo eu precisei dessa presença de Deus na minha vida, desse guia, dessa orientação. Então, depois, respondendo à pergunta, né? Depois de tanto tempo como médica, sempre tive consultório, sucesso, tenho um programa na TV como colunista, já escrevi livro, já dei curso, já tal. Por que é que depois de tudo isso eu decidi fazer parte do grupo da Herbalife? O que eu digo que foi a escolha mais assertiva da minha vida, porque foi uma escolha para o resto da minha vida. É muito interessante, Wellington, porque assim, como médica, Vânia, tu vai ficar médica o resto da tua vida, profissionalmente? Não. Exatamente. Mas como consultora da Herbalife, distribuidora, usando os produtos da Herbalife, líder, eu vou ficar. Verdade, Porque, verdade. Eu entende a nunca tinha diferença? pensado desse jeito, sabia? Porque assim, Wellington, olha só, aposentada pelo INSS, eu já sou, já tem alguns anos que eu me aposentei pelo INSS. Consultório, eu ainda tenho. Eu tenho 2, fechando um, que é um consultório de convênios, que é uma despedida do meu passado. 30 anos eu passei lá e estou me despedindo realmente. Muito grata a Deus, né? Porque quando a gente começa a nossa vida profissional, a gente começa ou com plantão, ou com um consultório inicial, convênios e tudo mais, mas chega um ponto que tudo isso faz parte de um processo, de um trabalho. E hoje eu posso viver, eu estou aqui no meu consultório, que é um consultório particular, já cheguei cedo, porque às 8 horas, 8 e pouquinho já é horário de atendimento, então eu sempre sou muito pontual, né, aqui no meu consultório. E porque depois de tanto tempo de consultório,
tão querida pelas minhas pacientes, que eu sei que sou, tão amada, gosto tanto de estudar medicina, por que é que eu decidi fazer Herbalife? Eu tenho dois motivos para isso. O primeiro motivo foi porque quando eu conheci os produtos da Herbalife, Wellington, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu fico impressionada como é que eu, morando de uma pessoa com quase 60 anos de idade, eu não conhecia os produtos da Herbalife. Ninguém nunca me mostrou. Não acredito. Porque se os produtos da Herbalife estivessem no supermercado, na padaria ou numa farmácia, eu tinha comprado. Eu tinha comprado. Por que eu tinha comprado? Porque eu vivia procurando produtos que trouxessem saúde e bem-estar para mim. Então, eu vivia procurando proteínas que me causassem bem-estar, porque eu sou vegetariana, tenho alguns problemas de problemas alimentares, não sou adepta a todos os alimentos, e daí eu vivia procurando algo que viesse me trazer saúde, nutrição e tal. Então, eu era aquela do rótulo das farmácias, procurando naquela parte que tem aqueles produtos saudáveis. Uma assídua de loja de produtos saudáveis, mas não é lá que a gente encontra Herbalife. A gente encontra Herbalife com pessoas, Verdade. né? Então, um dia eu vendo uma postagem da nossa querida Martinha Gondim, que é minha paciente também, no Instagram, ela postava assim um chá, né, numa xícara bem bonita, chamada de chá do poder. E eu digo, gente, esse chá do poder deve ser alguma coisa que faz bem ao intestino, que dá energia. Eu acho que esse chá do poder deve ser alguma coisa que traz uma vitalidade. E eu quero. Aí foi assim que eu entrei em contato com ela. Disse, Martinha, como é que eu faço para comprar o chá do poder? E ela sorriu com aquela alegria dela, e é uma mulher linda, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, ela é linda de todas as formas. E ela disse, Van, deixa eu te contar. Aí me falou como era que comprava o chá do poder. E disse, além do chá do poder, aí eu comecei, se é uma empresa que tem produtos nutricionais, o que mais tem? Aí ela falou, tem shake. Eu digo, eu gosto de shake. E eu não tomo leite, então eu falei, mas e o leite? Não, nós temos um leite, um substituto do leite, que é o Nutrev, e começou a me falar dos produtos. E eu me cadastrei como cliente prêmio para tomar os Que produtos. resultado que você teve com os produtos? Nossa, na primeira semana, eu estava tão ansiosa para tomar os produtos que eu fui pegar na casa dela antes que os meus chegassem, né? Então, assim, já no primeiro dia, eu não senti distensão abdominal, porque eu tinha um problema de constipação intestinal crônica. Tomava 4 Almeida Prados por dia para o intestino funcionar. Almeida Prado é um laxante. E eu tinha muitas dificuldades de digestão. E no primeira tomada de shake, de chá e de fibra, eu já comecei a perceber essa diferença de humor, inclusive. Porque assim, Wellington, quem tem problemas gastrointestinais tem mau humor naturalmente, porque não produz serotonina, não produz os neurotransmissores da alegria. Então, por mais que a gente queira, é uma coisa assim meio forçada, sabe? Não é uma alegria vinda da alma. Uma alegria meio, puxa vida, eu tenho que estar bem, mas minha barriga está estufada. E por aí eu estava. E eu já senti uma melhora imediata. Com uma semana, meu intestino estava funcionando perfeitamente bem. Coisas que fazia mais de 30 anos que eu não percebia isso. E aí eu disse, nossa, isso é muito interessante. Aí eu comecei a falar dos produtos da Herbalife. Gente, eu conheci uns produtos que me tá me fazendo muito bem. E eu comecei a ter mais energia, uma melhor qualidade de sono. Eu comecei a me nutrir, na verdade. Mas é algo assim que só quando a gente experimenta que a gente sente. E parece que meu corpo estava tão ávido por algo saudável que foi assim muito rápido a diferença. Show. E aí eu tive que comprar mais produtos, porque na minha casa todo mundo queria, meu marido queria, minha filha, todo mundo queria. E depois disso, eu, em um outro momento, eu fui assistir a apresentação do negócio, e aí foi quando eu vi a questão da Herbalife diferente. Eu já ia Ô, usar os produtos pro resto da vida. Vani Cleide, me diga uma coisa. Você, como é no dia a dia? Você já a Herbalife, com pouco tempo que você está aqui, você já teve alguma conquista aqui com a Herbalife? E a outra. Já me fala primeiro aqui. Alguma conquista da Herbalife para a gente entrar logo no nosso tema aqui? Sim, sim. Olha só. Então, a primeira conquista que eu tive foi
o resultado dos produtos, mas quando eu entrei para fazer o negócio, eu entendi que o negócio se tratava de algo que eu poderia ter algo profissionalmente que na minha profissão não tenho, que é essa questão da segurança em relação a se eu trabalho, eu podia construir algo. Sim. Então, eu vi isso profissionalmente, comecei a participar de todos os eventos para aprender, porque, na verdade, eu sabia medicina, mas sobre negócios multinível eu não sabia. E aí eu comecei a aprender. Então, a conquista que eu tive assim, em termos de resultados foi, eu tenho já uma construção de uma equipe. Nessa construção de equipe, eu conquistei na verdade, é uma viagem de incentivo, que é o Cruzeiro. Você vai Agora, pro Cruzeiro com a gente? em abril. Eu Vai ter estarei. uma festa aí. Um mês, hein? Menos de um mês. Pois é. Estou muito contente, porque nesses 30 anos de medicina, eu nunca fui a um cruzeiro, eu não. Você nunca foi no Cruzeiro? Não. Galera, você que é um distribuidor da Herbalife, escreve aqui nos comentários quem é que já foi no Cruzeiro da Herbalife. Onde você estava, doutora Vani Cleide, nesse período todo? Por que que a gente não. Por que que o médico vive assim? Porque o médico tem um problema. Se eu paro de trabalhar, eu paro de ganhar. E passar uma semana em um cruzeiro, 10 dias no cruzeiro, significa que eu vou parar de ganhar. Então, quem vai pagar minhas contas? Né? Oh. Então, a gente tem que pensar 2, 3 vezes antes de repente. Até que o dinheiro, o Hélio, a gente ganha. Sim. E, sabe, a gente faz patrimônio, mas a gente não tem como médico essa vida de liberdade, de desfrutar, de usufruir. Então, eu já estava me incomodando muito com isso, porque eu cheguei a um ponto que o que é que eu fiz da vida? Só trabalhei? Só o Magno Vieira acabou de escrever que já foi a 10 cruzeiros. Olha, 10 cruzeiros da Herbalife. E Magno, parabéns, Magno. Magno ontem foi reconhecido pela Herbalife, vai ser reconhecido oficialmente ainda, com 1 milhão de pontos de volume. Parabéns, Magno Vieira. Ô, Vani Cleide, eu tenho que entrar no assunto, mas ainda eu quero fazer uma pergunta rápida, mas se você puder responder rápido, como uma médica com esse monte de consultório, esse monte de obrigação, consegue ter tempo para fazer Herbalife? Que horas você faz Herbalife? Pois é, eu tive que reestruturar toda a minha rotina, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um espaço de vida saudável, porque eu entendi que era meu escritório de trabalho. Então, o meu espaço de vida saudável é um lugar onde os produtos são distribuídos para as pessoas. Então, eu aproveito meu horário de almoço, meu consultório eu botei um espaço próximo do meu consultório, dá até para ir a pé. Daqui do meu consultório eu vejo meu espaço. Então, no horário do almoço eu sempre estou lá. Tenho feito uma rotina também de à noite, após terminar o consultório, quarta, quinta e sexta, à noite eu estou lá para fazer bioimpedância, para fazer atendimentos. Nesse momento o espaço não está aberto, porque a funcionária não está mais, mas é o momento que eu faço a questão do negócio em si. E nos sábados eu passo a manhã toda lá também fazendo avaliação de bioimpedância, orientando, mostrando os produtos. E faço aqui dentro do meu consultório de um jeito mais sutil, mas eu faço entregando panfleto, conversando sobre os produtos. No meio da consulta com aquelas pacientes que eu já tenho uma certa intimidade, eu comento sobre o produto e peço para ela visitar o espaço. Tem sido um processo lento, porque eu trabalho muito parcialmente ainda na Herbalife, mas eu acredito que bem breve eu vou poder ter um tempo bem maior. Então vamos começar, galera, agora de verdade a nossa live. Eu queria primeiro fazer um reconhecimento para a doutora Vani Cleide. Vani Cleide, parabéns, cara. Eu vejo você em todos os treinamentos. Você não perde um. Na segunda-feira está focada, na terça-feira está focada. Está lá anotando. E parabéns mesmo pelo profissionalismo e pela essa sede de aprender. Galera, vamos lá, a gente está com 170 pessoas na live, 7h22 da manhã. Vamos bater 200 pessoas antes das 7h30, vamos? Hoje nós vamos falar de saúde da mulher. Lembrando que a live de hoje é para você aprender, para você pegar algumas dicas, ensinar para alguém ainda, sua mãe, sua irmã, uma cliente sua do Espaço Saudável. Leva um conteúdo diferente, agrega valor na vida de alguém hoje, através dessa live, que nós vamos falar sobre saúde da mulher com a doutora Vani Cleide Leite, médica. Aí a gente pode pedir para as pessoas encaminharem. Olha, isso, a galera já está viciadíssima aqui já. É só você mandar aí aviãozinho no mínimo para 20 pessoas, já que são 7h22, manda aviãozinho para 22 pessoas
para a gente bombar e dar 200 pessoas nessa live antes de 7h30. Vanicleide, vamos lá, doutora, vamos começar. Como ginecologista, médica da mulher, você observou aí nos últimos anos, né, mudança nos problemas da saúde da mulher nesses últimos 30 anos que você tem de profissão? Ou as doenças de hoje são as mesmas de 30 anos atrás? Pois é, Wellington, mudaram muito. Há 30 anos atrás, a gente tinha uma procura de mulheres para fazer as avaliações nos consultórios, mais para a questão da prevenção do câncer da mama, prevenção do câncer do colo do útero, e as doenças que apareciam eram doenças simples, como, tem um mioma, tem um sangramento. Então, eram coisas assim, e o velho de praxe, corrimento vaginal, que são as infecções vaginais. E era só. A gente não tinha outras demandas. As mulheres chegavam e eram mulheres que eu posso te dizer que eram mais tranquilas. Eram mulheres que muitas vezes trabalhavam fora, mas somente um expediente, ou então, enfim, as profissões eram profissões diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, eram professoras, tinha médica, tinha dentista, mas as mulheres tinham aquela coisa de ter filhos, também ter um tempo para casa. O que é que eu vi nessas 3 décadas? Houve sabe, o samba do crioulo doido, aquela coisa assim que a mulher acabou misturando tudo, surgiram muitas novas profissões, então muito mais exigências, as mulheres muito mais jovens buscando o mercado de trabalho e também um rolo compressor na vida delas, né, que tem que ter a jornada tripla, tri não é nada, é múltiplas. Verdade. Porque elas têm filhos, querem ter filhos, mas também tem que ter profissional, tem que estudar, né? E nisso tem feito com que as doenças, ao longo desses 30 anos, mudaram muito a sua forma de se manifestar. Então, hoje, a ansiedade, os níveis de estresse são altíssimos, né? Então, a ansiedade é uma coisa assim, muito presente na vida da mulher. Mulheres jovens tendo que tomar medicação para ansiedade, tendo que tomar medicação para depressão, medicação para dormir, medicação para ficar acordada também, para ter mais energia, para buscar, para poder dar conta, né? E a gente viu assim um grande aumento da obesidade, a obesidade em mulheres jovens, porque anteriormente era assim, era uma ou outra sobrepeso no climatério, na menopausa, mas agora não, a gente vê muitas mulheres, lógico que isso tem a ver com uma série de questões, tem a ver com as questões dos hábitos alimentares também, mas também esse estilo de vida, essa busca, essa loucura para dar conta de tudo. E uma exigência, uma autoexigência muito grande, muitos problemas emocionais, muitas separações de casal, muitas mulheres sozinhas criando os filhos. Aí tem uma doença também que é nova, de uma certa forma, que é a endometriose, que é uma doença que provoca sangramento vaginal, provoca dor. E aí a mulher ela tem sofrido muito. Aumentou muito o número de mulheres hipertensas, diabéticas. Então, assim, se eu pudesse fazer assim, uma análise nos últimos 30 anos, nós pioramos do ponto de vista de qualidade de vida. E qual é A a mulher ela causa, a cresceu. maioria da causa disso, o que é? São 2 questões muito sérias. A primeira questão tem a ver com a própria necessidade e vontade da mulher ter essa independência financeira. Tá? Então, ela busca os meios das diversas formas para conseguir essa independência. E a segunda questão são os próprios hábitos alimentares, que aí vamos comer qualquer coisa onde a gente está, né? Principalmente carboidrato, refrigerante e tudo mais, porque é o fácil, o fast food. E também tem a questão do não ter aquele tempo do descanso para também uma atividade física e tudo mais. Então, a soma de tudo isso, associado a esse estresse, a essa batemos 200. Você 200 não e... é fraca, não! Você é forte! Então, a gente tem tudo isso que eu sei que as mulheres elas precisam repensar a sua vida. E eu me vejo que eu estive também muito nesse lugar, mas sempre muito vigilante disso. Muito vigilante da alimentação, vigilante do estilo de vida, de como eu gerenciava a minha vida e tudo mais. Mas, dentro da própria profissão médica, existe isso. Por isso que eu te falei no começo. Eu vou ser médica até o final da minha vida, porque eu terei sempre meu diploma, mas eu não exercerei a medicina até o final da minha vida, porque isso vai exigir de mim algo que a minha própria idade não vai mais ser, não vou mais querer estar nesse, que é um estresse. Eu quero uma vida de presidente da Herbalife.
Estamos te esperando aqui. É isso que Galera, eu quero, a vida de presidente da Herbalife, gente. Vocês não têm sete ideia h do que é a vinte e vida de oito presidente. Não é ruim não, né, Wellington? Não, é não, não, é não. Aqui, falar em presidente, eu tenho 23 anos na Herbalife e já tem mais tempo que eu estou na Herbalife no nível de presidente do que em outros níveis. Então se prepare que esse é o seu futuro, viu, galerinha? Você que está aqui na live, hoje nós temos aqui a doutora Vani Cleide Leite, sexóloga, terapeuta de casais. Não vamos ter que falar desse assunto aqui, hein? Então, já mete o dedo no aviãozinho aí para a gente bater logo 250 agora, que eu estou animado, eu estou aquecendo aqui. Bonnie Cleide, vamos no assunto aqui que eu acho que interessa muita gente, é o seguinte, né? Eu vejo aqui em casa, eu sinto isso, a preocupação da Tati, da Priscila, de sempre estar indo no médico, fazendo ali as mamografias dela, e a cada 6 meses, né? E eu vejo que as mulheres vão muito mais no médico do que os homens. Fazer preventivo ali de câncer. Qual que é a importância de todo mundo se preocupar, mas da mulher principalmente ali essa preocupação preventiva? Olha, Wellington, a mulher ela se preocupa mais com isso porque a mulher tem fases um pouquinho diferente do homem. Os homens, vocês produzem hormônios que é a testosterona e esses hormônios eles são assim permanentes para o resto da vida. Pode ser que exista uma quedazinha ou outra ao longo do tempo, mas o homem ele tem muita facilidade em procurar quando ele precisa, principalmente quando ele não está se sentindo bem. Ele vai lá no médico, faz uso do hormônio dele e ele equilibra logo, porque é apenas um hormônio. Já nós mulheres, nós temos essas variações, porque nós temos 3 hormônios para equilibrar. Então, nós temos uma queda dos hormônios por volta dos 40 anos. Quando eu digo uma queda, é assim: os ovários, eles param de funcionar. Eles param de produzir os hormônios e aí a mulher ela tem uma queda muito grande fisicamente, emocionalmente, mentalmente, por conta dessa perda hormonal. E esse período a gente chama de climatério, depois menopausa, que é a falta da menstruação, isso mexe muito com a mulher. E a mulher também tem essa facilidade maior de ter as doenças que são doenças da própria fase da vida. Então a mulher tem mais facilidade de ter obesidade, de desenvolver diabetes, de desenvolver hipertensão. As mulheres têm mais facilidade de terem AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, o próprio infarto. Hoje as mulheres estão de igual para igual com os homens. Antes o infarto era uma doença masculina, hoje não existe mais isso. A mulher está muito de igual nesse tipo de situação. E assim, a mulher precisa, ela tem essa necessidade porque ela adoece mais. Agora, quando ela também toma consciência de que basta ela cuidar da alimentação, nossa, isso aí para ela vai tirar de letra. A gente pode ver assim, eu vejo as mulheres nesse 1 ano e meio de Herbalife, eu vejo as mulheres da Herbalife, como Tati, por exemplo, que são mulheres que conseguem equilibrar seu peso, são mulheres que têm vitalidade, têm saúde, têm energia, né? E quando eu olho para as mulheres que estão aí fora, eu digo, meu Deus, eu preciso levar Herbalife para essas mulheres, porque é uma questão de consciência do que, poxa, eu posso ter escolhas alimentares melhor. Né? Então, Falando, falando nisso aí agora, é verdade que um estilo de vida ativo e saudável, né, pode evitar câncer ginecológico, pode evitar que as mulheres tenham dificuldade aí de engravidar, infertilidade. Um estilo de vida saudável, a alimentação, isso influi para esses resultados? nosso Hélio, essa palavra estilo de vida saudável essa frase, foi a frase que semana passada eu estava dando algumas palestras no TRT e em outros lugares aqui em João Pessoa, quanto do mês da mulher, né, mês de março. E eu até brinquei no final, eu digo, olha gente, vamos ficar com esse mantra, estilo de vida saudável, estilo de vida saudável, né? E eu brinquei assim porque é a chave. É a chave. Agora, o ponto é que como ter esse estilo de vida saudável? Como ter isso? Então, assim, eu também queria ter esse estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? É você poder ter uma alimentação que você faça a escolha dos bons alimentos, dos bons nutrientes, que não é fácil. Para mim, hoje é fácil por conta da Herbalife, mas anteriormente não era uma coisa fácil. O nosso próprio tempo
de organização de uma alimentação, a gente não tem essa facilidade de ter a quantidade de proteína adequada naquela refeição, evitar o excesso dos carboidratos para que a gente não possa ter esse desbalanço, né, na nutrição. E aí, o que é que acontece? Quando a gente consegue ter uma nutrição, uma alimentação saudável, aí eu consigo ter uma atividade física. Porque eu acho muito injusto o médico dizer, você tem que fazer atividade física. Puxa, a mulher não tem. Ela tem energia para nada. Ela não tem energia para nada. Como é que ela vai ter para fazer atividade física? Não tem. Então, assim, é verdade, sim, que se tiver uma alimentação saudável, tiver condições de fazer fisicamente, ela fazer uma atividade física, o corpo pede isso, o corpo pede o movimento e o sono. Então, isso é o tripé, né? Alimentação, atividade física e sono. Ela vai sim evitar a infertilidade, porque a infertilidade é a doença que vem da ansiedade, vem do estresse, vem dos processos inflamatórios. O câncer também vem dos processos inflamatórios. Então, o câncer de mama vem de uma mulher que está fora do peso, uma mulher obesa. Então, assim, eu sou muito dessa prevenção, sempre fui. E agora eu posso dizer, olha, você pode. E às vezes as pessoas dizem, mas fazer uma nutrição saudável é muito caro. Caro é o preço da doença. Isso é caro. Verdade, verdade. Né? E tirar a paz. E se tirar a paz é caro Eu demais. já notei que o que não traz paz é caro demais. É caro Galerinha, demais. 7h34, a gente tá com 200 pessoas aqui na live. Vamos meter o dedo no aviãozinho que a gente vai falar de tanta coisa. Eu estou doido para te perguntar sobre terapia de casais, para ver se eu consigo, assim, entender. É difícil entender mulher, mas depois você me explica como entender mulher, tá certo? Mas ontem eu estava no meu espaço, né? Aí tinha uma cliente lá, e aí a gente estava falando de. Tatiane gosta de dormir com ar-condicionado e ventilador ligado. Aí eu falei com a cliente, é um absurdo isso. Aí a mulher só falou comigo assim: meu rapaz, você não entende os hormônios da mulher. Aí já morreu a conversa, eu não ia nem discutir, que eu não entendo mesmo, né? Já acabou a conversa. Vanicleide, ontem, a gente teve uma convidada aqui ontem, tá? E que passou por momentos difíceis agora no ano de 2020. E, se eu não me engano, ela comentou que o que atacou ela na época mesmo, de 2020, foi a endometriose. Eu tenho quase certeza que foi. E eu não sei, ela engordou 60 quilos. Pode? Engordou 60 quilos. E é a pergunta que eu quero fazer para você. Diz que é uma doença que provoca muitas dores. É verdade que uma alimentação saudável pode ajudar no tratamento da endometriose? Sim, pode. Olha só, hoje tem nutricionistas especialistas em endometriose. Deixa eu explicar logo o que é endometriose, talvez muitas pessoas aqui digam, o que é isso, né? Endometriose é uma doença da modernidade, uma doença muito da nossa atualidade, que acomete a mulher, trazendo para ela dores no baixo ventre e muitas vezes dores articulares, dores no corpo todo. E essa doença acontece porque o fluxo menstrual, ele, ao invés de sair só para fora, para o absorvente, esse fluxo menstrual, ele também adentra as trompas e vai para dentro da cavidade abdominal. Então, é como se ela menstruasse para dentro do próprio corpo. Então, essa menstruação, esses pingos de menstruação que ficam dentro da cavidade pélvica, acaba ficando, que a gente chama de são resíduos que ficam no intestino, fica na bexiga, são focos. Então, esses focos de endometriose provocam dores e isso gera muita ansiedade, gera muito mal-estar. A mulher, muitas vezes, deseja engravidar, não consegue, porque é a principal causa de infertilidade. Então, a mulher com endometriose é uma mulher irritada, é uma mulher estressada, é uma mulher que vive reclamando de dores. Então, veja só, é uma doença inflamatória. Sim. A doença inflamatória, ela tem a ver com a alimentação. A alimentação, quando se tem estresse, se tem muita vontade de comer doces. Então, naturalmente, uma mulher com endometriose, ela vai aumentar peso. Ela vai ter mais uma necessidade de carboidratos. Então, ela vai inflamar mais. Aí começa o ciclo vicioso. Então, o que é que a gente recomenda? Como eu falei no começo dessa fala,
Existem hoje nutricionistas especialistas em alimentação para endometriose. E que alimentação é essa? São alimentações para retirar todas as comidas inflamatórias. Só que é muito difícil a pessoa viver sem comida inflamatória, porque tem que tirar açúcar, tem que tirar carne vermelha, tirar leite e tirar carboidratos. Aliás, glúten, né? Que são os carboidratos à base de farinha. Então a mulher não vai comer nada de farinha, nada de bolo, pão, nada disso. Não vai comer carne, não vai comer nada que contenha doces, açúcares e tudo mais, nem vai usar leite. Sim, Aí, o que é que vai ser dessa mulher? Então, eu digo, olha, a maior solução que a gente tem hoje para essa mulher é a solução que eu tive. Eu não tinha endometriose, eu tive adenomiose, que é um processo desse, margem do útero, fiz histerectomia aos 45 anos, mas também eu fiquei com uma série de comprometimentos intestinais. Então, esse tipo de alimentação eu já não usava leite, já não usava carne vermelha, já não usava farinhas, e aí a gente fica com muita. Meu Deus, e agora? O que é que eu tenho para comer? Então, é quando eu te disse, Wellington, que a Herbalife chegou para mim para trazer essa solução. Então, eu tenho o shake, eu tenho a pizza como opção, eu tenho o omelete, eu tenho o NutriSoap que me traz a nutrição com proteína de forma salgada. Eu tenho uma série de possibilidades de fazer uma alimentação prática, rápida. Tem umas fibras que funcionam como também anti-inflamatório. E tem todos os tablets que me ajudam nisso. Então eu digo, meu Deus, está aqui a solução. Só que entenda, como médica, isso não é fácil para eu falar aqui no meu sim, consultório. sim, Porque as pessoas elas não vão entender, vão achar que eu estou misturando as sim. coisas. Mas isso para mim me dá muita convicção de que a gente tem uma solução Certo. prática. Agora, o que o consultor da Herbalife precisa é saber trabalhar bem com os produtos, é saber o valor dos produtos, no sentido do que o poder que os produtos têm. Porque a gente tem uma comissão de cientistas preparando esses produtos para a solução dos problemas que a gente tem hoje de saúde das pessoas. Seja obesidade, seja hipertensão, seja endometriose, seja o que for. Galerinha, deixa eu dar dois avisos de utilidade pública. Um, se você não é o seguidor ainda da doutora Vani Cleide, comece a seguir lá. Eu estou vendo que está tendo muitas perguntas aqui agora. Alguém mesmo perguntou se tomar anticoncepcional para não menstruar faz mal para a saúde da mulher. Comece a seguir a Vani Cleide. Se quiser, mande umas perguntinhas para ela lá, até que ela pode usar as suas perguntas para criar stories lá e ela responder isso para todo mundo, tá? Isso. Belezinha. Para você que já é um seguidor da doutora Vani Cleide, eu tenho uma boa notícia para você. É que ela agora está ajudando muita gente a ter vida saudável através dos produtos da Herbalife. E ela está expandindo o negócio dela. Se você conhecer alguém que está buscando uma oportunidade de negócio, a doutora Vani Cleide pode ajudar. Depois você entra em contato com ela e pergunta como é que eu posso fazer isso aí, a princípio, nas minhas horas livres. Beleza? Doutora Vani Cleide, e meus amigos homens, preste atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Pode solucionar todos os nossos problemas. Doutora Vani Cleide, tem uma fase da mulher, né? A tal da menopausa, né? Que deixa a gente bem, deixa nós homens, bem dizer, sem cabelo. Fale para nós por que a menopausa acontece, por que as mulheres ficam com tantas queixas, calor, frio, estressada, falta libido, fica nervosa, irritada, briga comigo o tempo todo. Tem alguma coisa que pode ser feito para evitar isso aí, ou ter uma menopausa mais tranquila? Wellington, eu fico muito contente em ver assim um homem como você buscando compreender e quero também parabenizar os homens que estão aqui, porque é muito importante vocês compreenderem o que é que acontece nesse universo feminino. Porque eu lembro, Wellington, que eu tenho um filho, que hoje ele tem 28 anos, e ele devia ter uns 12 anos, 13, e teve uma época que estava menstruada. Eu, menstruada, minha filha, as duas funcionárias de casa, e todo mundo estressada na TPM, e ele bichinho assim, bem, né? Quietinho. Aí eu disse: meu filho, você tem que entender que nós estamos menstruadas, estamos com TPM. Ele fez: mãe, eu nunca vou entender isso. Né? Então, assim, de fato, para vocês homens entenderem o que é que acontece nesse universo feminino, é algo que precisa ser dito pelas mulheres, dito por um especialista. Por isso que eu estou aqui para contribuir, principalmente para os homens compreenderem o que é que acontece. Olha, vocês, para vocês terem ideia,
quando a mulher entra nessa fase da falta dos hormônios, tem algumas mulheres que até que isso é algo assim que passa, vamos dizer, levemente. Administrável. Mas é administrável. Mas tem outras mulheres que estão além, que isso é além da própria vontade dela de controlar-se, né? Então, porque afeta. Primeiro, ela sente um calor, que são os fogares, por isso que a história do liga ventilador, desliga ar-condicionado, essa loucura, hora é frio, hora é calor. Porque tem essa alteração hormonal e, de fato, de dentro para fora, ela sente como se fosse uma queimação. É como se fosse assim um fogo de dentro para fora. E ela sua, e ela fica vermelha. E isso acontece, ela em qualquer lugar, qualquer momento. Imagina, tá atendendo, ou eu estou atendendo, e de repente vem a onda de calor, e essa onda de calor consome tudo, e você fica vermelha, suada. Isso dá um estresse e passa segundos, às vezes até um minuto. E isso acontece por conta do desequilíbrio hormonal. Outra situação também é a questão da perturbação do sono, né? Então, não dormir bem deixa, de fato, a mulher muito ansiosa no dia seguinte. As alterações também cerebrais, acontece uma dificuldade de memorização, aí é onde a gente vê que foi uma das coisas super importantes que eu vi na Herbalife, foi o ômega, né? O nosso Herbalife, ele tem essa função, que é o ômega 3, que é porque assim, tem muitos ômegas na farmácia, tem, mas o qual eu vou tomar que não vai me deixar com resíduo de gosto de peixe na boca. Sim. Né? Isso, para mim, Vani Cleide, era uma coisa que eu via procurando. Eu tinha que estar no congelador, ver se gelava ou não, para poder tomar. Porque tomava um ômega e ficava o dia todo arrotando. Então é triste. Mas nós precisamos tomar porque ele melhora a cognição. E toda mulher, ela precisa de tomar isso porque ela tem essa dificuldade de gerenciamento dos pensamentos em um determinado momento da vida. Então, assim, esquecimento, conexão das palavras, né? Conexão de conversa. Às vezes a gente não tem paciência de ouvir, né? E isso começa a gerar no entorno da gente, de quem está na convivência, essa dificuldade de convivência. Aí a pergunta é, como resolver isso, né? Então, é uma fase da vida da mulher, que vai de 40 a 55 anos, ou seja, uma fase relativamente longa, em que a mulher ela precisa tomar consciência que ela precisa se cuidar nesse sentido. Porque todas vão passar de uma forma mais leve ou mais intensa, todas vão passar. E aí é onde vem também as doenças associadas, é nessa fase entre 40 e 55 que vem diabetes, que vem a hipertensão, que vem a obesidade. Principalmente uma coisa que a mulher acha péssimo, que é aquela gordura abdominal, né? Aí eu digo assim, graças a Deus que a gente tem um chamado Shape Control agora na Herbalife para resolver isso. Falar nisso, eu vou tomar o meu. Pode ir falando aí. Vai falando. Gente, o Shape Control é uma cápsula que a Herbalife criou esse ano e que eu acho ela extraordinária. Olha só aí, o Hélio está com ele na mão. Que tem o esquisito. moro, que é uma substância da laranja moro. E tem uma coisa que é incrível, Hélio, que é o picolinato de cromo. Aí as pessoas dizem, o que é o picolinato de cromo? É uma coisa bem simples, natural, que tira o desejo de tomar, de comer doce, aquela vontade do doce. E para os homens, como também para as mulheres, diminui medidas, né? Porque o morosil causa essa quebra da gordura. Então, são produtos naturais. As pessoas ficam querendo, eu queria uma coisa, uma fórmula mágica. Está aqui, a gente tem uma fórmula mágica. Se você associa a tua alimentação saudável, as fibras, o chá do poder, junto com o seu Shape Control, meu Deus do céu. Aí, sabe qual é o que eu quero dizer para todas as pessoas que estão aqui? Se você é um distribuidor da Herbalife, fale isso para as pessoas. Pelo amor de Deus, não esconda. Se a pessoa vai comprar ou não vai, é problema dela. Mas a nossa função é falar. Porque se há um ano e meio atrás alguém tivesse me falado assim, tu já ouviu falar em Herbalife? Só pelo nome Herbalife, eu digo, gente, eu quero. É alguma coisa de natural. De vida. Eu quero ver o que é, quero esses produtos, né? Galerinha, 220 pessoas na live, 7h47. Eu tenho tanta pergunta. Se precisar, Vani Cleide, se precisar de até 8h05, pode?
Pode, Beleza. tranquilo. Galerinha, tem muita coisa aqui que eu quero perguntar para ela ainda, então preste atenção que eu vou falar num tema muito legal agora. Ó, eu tô vendo que muita gente está fazendo perguntas aí. Faz uma coisa, pega essas perguntas. O Instagram da Vani Cleide é Vani Cleide Leite. Mande essas perguntas no Instagram. Ela vai usar isso, se ela quiser, lógico que puder, como caixa de perguntas. E ela responde aí, até bom que conteúdo para ela criar os stories dela, beleza? Vamos Perfeito. lá. Eu vi ali nas suas credenciais que você é terapeuta sexual, sexóloga, terapeuta de casais. Que dica que você pode dar para a gente aí, sei lá, dentro desses temas aqui? Vamos passar como terapeuta de casais ali. Que dica que você pode dar para a gente ter um casamento na paz, viver no céu? Então, é tão interessante essa questão da terapia de casal que muitas vezes a gente pensa assim, eu vou procurar uma terapia de casal depois que a coisa começou a ficar ruim demais. E não seria essa a ideia. Veja só, quando o Hélio casou com Tati, há 30, 40 anos atrás, quantos anos, Hélio, vocês são casados? 30, 91, 33. 33 anos atrás, o Hélio era uma pessoa, Tati era outra pessoa. E a gente vai se modificando Eu ao longo do tempo. melhorei muito depois da Tati, viu? Mas muito. Oh, coisa boa, graças a Deus. Já, já, Então, a gente. já fiz minha moral aqui hoje, ó. Pois é. Então, de fato, nós temos essa capacidade, todos os seres humanos, de mudarem. A gente muda, nossas células mudam a cada 90 dias, nosso corpo muda a cada 90 dias, nossa mente muda, nosso emocional muda. Então, a gente precisa atualizar os nossos sentimentos, os nossos propósitos. E às vezes o casal, eles não param para fazer essa atualização. Então, é preciso, de vez por outra, o casal dar uma parada para atualizar alguns aspectos das suas vidas em comum, que são importantes para o pilar casamento ficar organizado. A gente restaura a casa, pinta, a gente tira os móveis, muda, a gente compra colchão, a gente faz um monte de coisa, compra roupa de cama e tal, mas a gente não pensa em dizer assim, vamos dar uma olhada como é que está a nossa convivência. Então, a ideia da terapia de casal seria uma consulta que era para acontecer pelo menos uma vez por ano, para que os casais pudessem chegar e dizer, a gente quer fazer aqui um levantamento de como nós estamos. E aí a terceira pessoa, que seria o terapeuta, iria ouvir o que cada um quer. Sabe, Hélio, é tão simples a terapia de casal. Eu digo que a terapia de casal, a forma que eu aprendi a fazer, tornou algo muito tranquilo, porque assim, mesmo o casal, eles só chegam aqui com conflito, tá? Ninguém chega para uma prevenção, não. Eu tenho aqui na minha estrutura, eu tenho um sofá de 2 lugares e tenho 2 cadeiras individuais e tenho a minha cadeira. Então, o que é que acontece? Quando o casal entra, eu já consigo compreender como é que está a situação. Se os dois se sentar no sofá, os dois, eu digo, então os dois estão querendo harmonia. Quando um senta numa cadeira e o outro senta no sofá, é porque um está querendo harmonia e o outro não quer conversa. E quando os dois se sentam, cada um numa cadeira, eu digo, meu Deus. Ai, Isso ai, ai. chama-se topografia terapêutica, né? É uma forma que a gente tem de fazer uma leitura, já para a gente poder ver como é que está a dinâmica do casal. Bom, o que é que eu faço na terapia do casal? Isso aí serve para todo mundo já anotar. Presta atenção, gente. Já Ó. tô aqui, ó. Eu digo assim, eu sempre faço na escuta e digo, Wellington, o que é que tá te, quais são suas vontades que você percebe que não está sendo atendido? Aí você lista, porque ela não faz isso, tá, a culpa é dela. Pá, 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 você diz tudo. Já posso começar a falar Pode, ou não? você diz a tua lista de queixas, ok? E ela escutando. Depois ela vai dizer a lista de queixas dela. Porque eu digo que assim é muito simples, ó. O homem, ele e a mulher, nós somos aqui, essa mão. Olha só, interessante, nossas mãos, elas são semelhantes, mas elas não são iguais. É como o homem e a mulher, são semelhantes, mas não são iguais. Aqui nós temos as nossas necessidades, que são os buracos. E os dedinhos seria como se fosse o que eu posso oferecer para o outro.
Então, na hora que eu vejo, o Elton viu Tati. Tava Tati aqui. Tati tinha um bocado de coisa para oferecer. E o Elton viu que tinha um bocado de buraco. E disse, olha, Tati e eu, nós vamos nos Uau! encontrar. E aqui deu certo. Daqui a pouco, Tati começa a falhar. Tati já não dá mais, deixa os buraquinhos de Wellington começando a ficar e vai deixando, e o Wellington vai começando a se sentir vazio. E o contrário também. Aí qual é a ideia da terapia de casal? É dizer assim, ó, o Wellington já expôs todas as necessidades, todas as carências dele já. Tati também já expôs todas as necessidades, todas as carências já. Então, Wellington, o que você pode fazer para atender Tati? Aí você diz, puxa, isso eu posso. Aí, Tati, o que é que você pode fazer para atender o Elton? Ah, isso que ele quer, eu posso. Aí pronto, está resolvido. Ali a gente faz um acordo e o casal vai trabalhar em cima de cada um suprir a necessidade do outro. Existem coisas que não dá, que o Elton quer, mas Tati não consegue, e a gente tem também que entrar no consenso para ver se essa necessidade de web pode ser suprida de uma outra forma, né? Eu digo que assim, o relacionamento é eu atendo a necessidade do outro e o outro tem a minha necessidade. Isso eu estou falando do ponto de vista de afeto, de atenção, de sexo, de tudo. Mas é uma necessidade, é atender, é prestar atenção ao que o outro quer. Só um exemplo rápido para dar um exemplo disso aí. Uma vez um casal me procurou, ele, ele é uma pessoa conhecida minha, e disse, olha, falei com o advogado para pedir o divórcio, eles tinham um casamento de 10 anos, um filho de 3 anos, e eu estou querendo pedir o divórcio, mas antes eu vim conversar com você, porque a gente não tem sexo, e começou as queixas, eu disse, tá bom, então vamos conversar com a sua esposa também, e aí sentamos, e ela, mesma história, ele diz todas as queixas dele, ela diz todas as queixas dela, e dentro das queixas dela tinha uma coisa que era incrível. A queixa dela grande era porque ela não tinha desejo sexual, porque ela tinha raiva dele, porque ele chegava de noite e ele ficava lá na televisão, ficava no celular, enquanto ela tinha que cuidar do menino, ela tinha que fazer o jantar, ela tinha que fazer tudo, e ela estava de saco cheio com isso, não aguentava mais. Aí eu disse, o que é que você gostaria que ele fizesse? Se ao menos ele lavasse os pratos. Olha! Só isso? Ba ba Aí eu dava mesmo, barato preço, a tática é Pix. pois é. Aí eu falei, ó, aí eu fui pulando, dá para você lavar os pratos? Ele disse, não só os pratos, mas a cozinha. O que mais que quer que eu faça? Veja, ele não sabia que era importante para ela isso. E ela não conseguia falar, porque o Elton tem umas coisas muito interessantes que é assim, o casal não se comunica, porque ela não sabe, porque ela acha que ele tem que adivinhar, e ele fica ali com medo de chegar junto e de se expressar. Porque vocês, homens, coitados, eu digo, meu Deus, pobrezinho dos homens, estão tão acuados com medo da brabeza do que vê ali, é uma TPM, é não sei o quê, então, peraí, deixa eu, antes que ela venha me matar, deixa eu ficar quieto, né? E nesse quieto, acontece que a mulher fica achando que ele não tem interesse, Sim. que ele não tem. Então, assim, é simples, é só a gente fazer esse ajuste. Atende minha necessidade, eu atendo as suas necessidades. É possível? É possível. Não, isso não é possível. Ok. Entende? E Beleza. quando não é possível, a gente encontra a forma. Galerinha, eu sugiro vocês aqui lerem um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Ajuda muito a você entender o outro, saber a necessidade, qual que é a linguagem do outro. Às vezes a pessoa quer uma coisa e está dando outra. Eu coloquei recentemente no canal do Telegram, só você ir lá, tem ele lá em PDF, dá uma lida nele. Faz aí essa semana agora, lê esse livro até aí o final da semana, tenho certeza que vai te ajudar muito. Doutora, eu vou só fazer um comentário, não precisa explicar, não. Eu só não entendo, o homem só quer duas coisas, só duas. Uma é namorar e comer bem. E a mulher, quando briga com ele, tira essas duas coisas dele. Nem faz comida e nem namora. Eu não entendo. Mas vamos embora, vamos passar de fase aqui. Próxima fase. Doutora, fala para mim aqui, você tem um programa ali chamado Papo Íntimo na Globo aí da Paraíba. Qual é o assunto que mais é abordado lá? Eu vou fazer 3 perguntas aqui para a gente finalizar.
Aí se você puder dar uma ideia geral, qual é o assunto mais abordado no Papo Íntimo? Olha só, é interessante, são 10 anos já que nós estamos lá na TV. E o Papo Íntimo ele se tornou um lugar onde a gente conversa sobre três coisas realmente, conforme você trouxe, bem importantes. A gente fala, sim, de patologias, de doenças da mulher e tal, a gente fala como construir diagnóstico, como tratar, tudo isso a gente fala. Mas também tem um assunto que a gente fala muito sobre relacionamento, principalmente sobre a questão sexual. Existem muitas perguntas nesse sentido, tá? As pessoas são muito desejosas de saber como fazer para melhorar a libido, como fazer para... e as perguntas também... Tem duas partes do programa, Elton. Tem a primeira, que é um tema que a gente conversa. Então, por exemplo, a gente pode falar de saúde do homem, também tem a ver. Como assim um papo íntimo com a ginecologia tem a ver com saúde do homem? Sim. Sempre a TV também convida um médico, um urologista, um cardiologista, enfim, para a gente conversar sobre isso. E tem essa primeira parte, que leva aí uns 5, 6 minutos. 5, 6 minutos de televisão é muito tempo, né? Sim. E depois tem a segunda parte, que é uma parte de perguntas diversas. Então, essas perguntas chegam ao vivo e eu que me vire para responder. É Então, igual são aqui na perguntas live, né? igual que na live. Então, as pessoas perguntam sobre tudo, sobre principalmente a questão da sexualidade. Hoje, eu posso te dizer que metade do programa é questões da sexualidade. Veja como a necessidade das pessoas estão fortes, né? As necessidades hoje é muito voltada para a questão mesmo da vida sexual e também sobre a saúde da mulher e saúde do homem. Ok. Então, a gente fala dessas três coisas. Doutora, vamos lá. Duas perguntas para finalizar. Três, na verdade. Você é coautora do livro Ser Extraordinário é uma questão de escolha. Qual é a mensagem principal desse livro? Esse E que podemos livro aplicar na nossa vida, né? é interessante, que esse livro Ser Extraordinário, questão de escolha, foi um compilado, foi assim, vários autores, né, do Brasil se juntaram para fazer esse livro, cada um colocando um capítulo onde fosse falando daquilo que você pode trazer de contribuição para as pessoas. Então, tem diversos autores do Brasil todo, e eu fui convidada para fazer parte desse grupo, e eu fui trazer, assim, o meu capítulo tem a ver com a questão de como você contar uma nova história para a sua vida. Então, eu trago um pouco da minha história no sentido do que eu vivi na infância, na minha adolescência, como é que foram meus processos de transformação de pessoa doente para uma pessoa saudável, e como a gente pode pegar essa história de vida e você contar ela de duas maneiras. Ou você conta ela na vitimização, na desgraça, ou você conta ela na vitória. Então, eu faço esse paralelo e eu conto essa história ensinando as pessoas de como contar uma nova história para a sua vida, uma história de vitória, pegando tudo que você viveu e transformando. Então, só por exemplo, eu contei para mim mesma, durante muito tempo, que o fato de, quando eu nasci, já ter 10 irmãos, eu não era querida nem amada, eu era rejeitada. Eu contei isso para mim. E durante todo esse tempo que eu contava essa história, eu me sentia muito mal. Eu me sentia rejeitada. Eu tinha esses sentimentos. Aí, a partir do momento que eu comecei a contar, que bom que eu já tinha 10 irmãos, que como minha família era abençoada, como foi bom eu chegar. Então, meu sentimento mudou. Então, eu comecei a contar uma nova história. A mesma história de um jeito diferente, com um sentimento diferente. Então, o meu capítulo nesse livro é dizer: você é um ser extraordinário quando você consegue ressignificar suas histórias. Né? Muito legal. Vamos lá. Você é autora de um livro chamado Ser Plena, Conquiste o Sucesso, Carreira nas Finanças, Carreira nas Finanças e Sexo, e no sexo. Qual que é a mensagem principal e como a gente pode aplicar aqui na nossa vida? Pois aos 50 anos eu descobri que eu tinha já um monte de coisa em construção na vida, né? Já tinha carreira, eu tinha uma vida sexual legal já, estava num casamento bom, tinha sucesso financeiro.
Mas eu não me sentia plena. Olha só, não me sentia. Plena é o quê? É você se sentir feliz com o que você já tem. Então, eu não reconhecia que tudo isso eu já tinha e eu só precisava contar uma nova história para mim. Né? Então, foi quando eu escrevi o livro, em 2020. Eu escrevi exatamente com esse intuito de contar essa história, ressignificar todo o meu processo e me sentir plena, me sentir feliz. Puxa vida, eu conquistei. E a gente precisa sentir essa plenitude das conquistas. Porque sabe o que é que ainda tinha muito dentro de mim, Wellington? Reclamação, vitimização. Então, ingratidão. Então, na verdade, o livro Ser Plena, Conquista o Sucesso na Carreira na Final do Sexo, a mensagem é: ressignifique a sua vida, porque a plenitude vem a partir da gratidão, da não reclamação e de você realmente reconhecer que tudo que você tem o que pode te fazer feliz, te fazer bem. Então eu tive assim esse insight de ver que eu já tinha tudo, então agora era só agradecer pelo que eu já tinha, deixar de Amém, ser só. amém, amém. E eu dizia assim, meu Galera, Deus, eu tinha vergonha quando eu digo, gente, que absurdo, né? Mas isso mesmo. mas muito legal. Última perguntinha. Galera, antes da última pergunta, deixa eu promover logo a live de amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui membro da equipe de presidentes executiva, Gladys Gordaliza. A Gladys, ela estava agora no Summit da Herbalife nos Estados Unidos, em Lisboa. Ela foi a pessoa que mais trazia, assim, de imediato, tudo que estava acontecendo lá, que a gente tem um grupo de presidentes, né? Então, ela é filmando, trazendo todo esse conteúdo. E amanhã a gente vai querer ouvir dela, da visão dela lá, como ela viu esse evento, muito parecido com o que a gente fez com a Thaís, né? Mas a gente viu na segunda-feira a Thaís a visão, e amanhã a gente vai ver a visão da Gladys, o que ela percebeu, o que ela aprendeu, o que tem de novidades. Então, se prepare para amanhã, se você quer saber tudo do Honors, do Summit da Herbalife que aconteceu agora, na semana passada em Portugal. Esteja aqui amanhã na live 7 horas. Doutora Vandercleide, para finalizar, vamos imaginar agora que todas as mulheres do mundo tivessem conectadas aqui na nossa live. O que você falaria para elas, para a gente finalizar a nossa live com chave de ouro? Pois é, agradeça por quem você já é. Primeiro, por quem você já foi, por quem você é e por quem você será. Agradeça, agradeça. Aquilo que está lá na Bíblia, né? Em tudo dai graças. Então, a gratidão é o centro da nossa vida. Não reclame, não se queixe, não se vitimize, porque a vitimização, a queixa, a ingratidão só vai te levar para lugares escuros da sua vida. Você precisa vir para a luz, e a luz está na gratidão. Então é isso. Para falar em gratidão, eu quero agradecer a você, o Hélio, a Tati. Quero agradecer a você. Quando eu saía de casa e coloco na sua live, em alguns momentos eu consigo te escutar, e eu ficava impressionada com essa tua dedicação. Então, parabéns, muito grata. E eu pensei, um dia eu ainda quero participar de uma live com ela. E esse dia E nunca me falou isso. Pois é. Mas, Então, participei hoje e quando me coloca aí no rodízio de quando você tiver uma vaga para mim, eu quero estar de novo com você. já vamos marcar. Foi muito conteúdo aqui. Você não tem ideia. Galera, a live vai ficar gravada. Sugiro você pegar esse monte de dica, compartilhe. Não fica só para você, não. Então, o que ela falou aqui de tanta coisa aqui, a primeira coisa já valeu toda a live. O que não traz paz é caro. Né? Deixa eu dizer para você, é caro demais. Então, doutora, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontraremos no Cruzeiro. Vamos comemorar lá no Cruzeiro. Sim, Aproveita para galera que vai para o Cruzeiro da Herbalife, já procura a Vani Clay lá e tira a foto com ela e fala assim, ó, eu tive na live com você. Obrigadão, fica muito com Deus. obrigada. Tchau, Deus tchau. te abençoe. Amém.